capítulo 14 do livro de Mateus. Capítulo é esse número maior, tá bom? Para você que está iniciando aí a caminhada na fé, nós vamos para o versículo 24. Capítulo 14, versículo 24 de Mateus. Podemos? Diz assim, ó. E enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. E por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Foi até eles em como? Caminhando sobre as águas. E quando os discípulos viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram cheio de medo. E imediatamente, porém, Jesus lhe disse: não tenha medo, tenha coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se és realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde estás. Respondeu Jesus: venha. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou o vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado e começou a afundar. E gritou: Senhor, salva-me. E no mesmo instante Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: como é pequena a sua fé. Porque vós duvidaste. Amém. Pronto, só até aí. Fecha essa Bíblia. Bota ela no colozinho aí. Usa essas mãos lindas com 5 dedos. Isso. Eita glória. Olhe para cá que eu quero ser bem objetivo. Minhas mensagens são curtinhas, não se preocupa não. Viu? Eu não sou aquele pregador de pregar 1 hora, 2 horas. Minhas mensagens são curtinhas. Olhe para cá. Essa palavra, hoje o Espírito Santo me deu ela aqui no escritório. Toda quarta-feira eu tenho um atendimento aqui, eu chego aqui 8h40, 8h50 e começo a atender a partir das 9. E vem gente de tudo quanto é lugar. Tem uma senhora que ela vem do Valparaíso. Toda quarta ela está aqui. Ela pega, parece que uns 3, 4 ônibus para chegar aqui. Quando ela começou o propósito aqui nas quarta-feiras, ela trazia uma multidão de fotos. Hoje só está trazendo 4. Quarta passada eu estava até falando sobre isso. Perguntei, e as outras? Disse, as outras, o milagre já aconteceu. Os necessitados é esse aqui. Esses são os que estão precisando. E hoje aconteceu algo ali no escritório, e logo após que aconteceu, eu abri a Bíblia e disse: Deus, eu quero uma palavra porque eu acho que o Senhor tem tudo a ver com o que quer falar com as pessoas hoje à noite. E o que aconteceu? Um senhor chegou hoje conversando comigo, contando a situação, os problemas, cheios de plano, mas estava enfrentando um dos maiores problemas, da maior situação na vida dele, a coragem. Cheios de plano, olha, cada um mais bonito que o outro. Ele abriu uma pasta e jogou um monte de projeto, um monte como se diz, de planta, de edifício, de casa, cheios de plano. Mas estava ali faltando uma coisa: coragem. Estava faltando o quê? Fala aí para a pessoa do lado, estava faltando coragem. Não, você nem olhou para a pessoa do lado. Isso, meu Deus. Isso. Fala para ele assim, estava faltando coragem. Estava faltando dinheiro? Estava faltando ponto de vista, vou botar assim, estava? Estava faltando visão? Estava faltando o quê? Coragem. Olha, ele me contou uma história de tanto problema, de tanta situação e de tanta dificuldade. E eu olhava para ele e o Senhor dizia para mim: está faltando coragem. Está faltando coragem nele, Paulo.
Paulo está faltando coragem nele, diz para ele, olha, está tudo certinho, o que está te faltando é coragem. Estão entendendo? Quando eu abri a Bíblia, Deus me deu essa palavra, eu falei, meu Deus. E essa palavra aqui fala justamente disso. Essa palavra aqui, ela é bem específica acerca disso. A Bíblia diz que Jesus estava pregando e mandou que os discípulos passassem para o outro lado. E os discípulos entraram no barco e passaram e ele ficou pregando. Quando ele terminou, ele foi orar e quando terminou a oração já era 3:30 da manhã. E aí ele vai em direção dos discípulos, só que ele não vai nadando, ele vai andando sobre as águas. E quando ele se aproxima do barco dos discípulos, os discípulos olharam e a primeira atitude dos discípulos foi ficar aterrorizado. Qual foi a primeira atitude? Não é isso que acontece com muitos de nós? Em certas situações da vida da gente, não é? Muitas vezes em certos projetos, não é? Em certas dificuldades, a primeira coisa que acontece com a gente é ficar aterrorizado. Ai, meu Deus, e agora? Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer com isso? Ai, meu Deus, eu não tenho isso para fazer. Né? Assim aconteceu com os discípulos, ficaram aterrorizados. E Jesus, de onde estava, gritou dizendo, aquietai-vos, não temai. Olha, a primeira preocupação de Jesus Cristo foi repreender o medo. Não temai, não temai. Olha o que Jesus diz para eles, não temai, não é nenhum fantasma, sou eu. Você está entendendo não, né? Se você não estiver entendendo, eu vou tentar explicar. Hoje Deus te trouxe aqui para te fazer entender que se você quiser triunfar, você tem que vencer o seu medo. Se você quiser ser vencedor em qualquer projeto da sua vida, você tem que vencer o medo. Se você quiser desafiar o seu inimigo, essa doença ou esse mal, seja ele qual for, a primeira barreira é o medo. E na hora que você vencer o medo, você vai triunfar. E a Bíblia diz que Jesus olha para ele e diz, não temai. Não é nenhum fantasma, sou eu. E Pedro levanta de dentro do barco e diz, se és tu, permita que eu vá até a ti, só que eu quero ir andando pelo mar, pela água. E Jesus diz para ele assim, ó, vem. Engraçada a leitura lida, diz que Pedro sai do barco, Pedro sai do barco, pisa na água e começa a andar. Até aí Pedro estava cheio de coragem. Até aí, Pedro estava cheio de coragem. E enquanto ele estava cheio de coragem, a leitura bíblica diz que ele não afundou. Mas, quando ele estava se aproximando, o vento toma as ondas das águas, e Pedro se assusta, começa a temer e... Enquanto você estiver no controle do medo, você vai triunfar. Enquanto você estiver no controle do medo, você vai dar passos extraordinários na sua vida. Mas na hora em que você temer, você vai começar a afundar. Porque o medo vai tirar toda a ousadia da tua coragem. Porque o medo tem esse objetivo, não deixar você dar um passo à frente. Porque o medo sabe que se você der um passo à frente, você vai continuar triunfando. Foi o que aconteceu com Pedro. Enquanto ele estava lotado, tomado pela coragem, ele andava sobre as águas do mar. Mas na hora em que a tempestade toma as ondas e as ondas começam a subir, ele perde a coragem, o medo se apodera dele e ele começa a afundar. Tem gente aqui que talvez já está com a água lá quase no pescoço, mas essa noite Jesus quer tirar você para cima. Essa noite Jesus quer te colocar lá em cima de volta. A Bíblia diz que quando Pedro começa a afundar, ele grita.
Ele diz: Senhor, me ajuda. E Jesus estende a mão, pega nele, levanta ele e diz: por que temei? Olha o que levou Pedro a afundar. Foi o peso dele? Foi o quê? O medo. A prova está aí. Quando Jesus pega na mão dele, que o começa a levantar, a primeira palavra de Jesus para ele foi: por que temeste? Por que temeste, Pedro? Por que temeste? Ei, hoje nós estamos findando essa campanha de 7 quarta-feira. E olha o que Deus me mandou trazer aos teus ouvidos aqui esta noite. Eu não sei qual é a barreira, eu não sei qual é a tempestade, eu não sei qual é o vento, eu não sei qual é a situação, mas pelo que eu entendo, Deus está mandando te dizer: o maior problema ou a maior dificuldade é o medo. O medo está te fazendo afundar, o medo está tirando a tua fé, o medo está tirando a tua ousadia, o medo não está deixando tu dar um passo à frente daquilo que tu está planejando. E se você vencer o medo, já vou encerrar minha mensagem. Se você vencer o medo, você vai ver as coisas tomar outro rumo. Para um pouquinho, faz uma reflexão para ver como é só uma questão de medo. E esse problema aí, você vai dar passos à frente. Para um pouquinho, reflete aí, para você ver que o que tem barrado você não é o diabo. Que o que tem barrado você é o medo. É o medo que não tem deixado você dar aquele passo à frente. É o medo que não tem deixado você tomar aquela decisão que precisa tomar. É o medo que não tem deixado você chegar onde precisa chegar. Porque o objetivo do medo é justamente isso: barrar você. Isso é levar você a se afundar dentro dos seus planos, dentro dos seus objetivos, dentro dos seus projetos. Toca na pessoa do lado para nós fechar, porque eu já vou fechar minha Bíblia. Fala para ele: entendeu aí? Será que entendeu mesmo? Você tem certeza que você entendeu? Fala aí, pode perguntar, não tem problema não. Se ele não responder, não tem nada não. Mas fala para ele: você tem certeza que você entendeu? Então, porque se você entendeu, você vai ver como as coisas vão tomar rumos diferentes na sua vida. Se você entendeu, pode ter certeza que o inimigo já está se retirando. Se você entendeu, pode ter certeza que o inimigo vai olhar para você e vai ver outra pessoa. E só para você ter uma noção, para me fechar, já fechei minha Bíblia. Se pegarmos a Bíblia lá em Gênesis, até Apocalipse, todas as situações que a Bíblia cita, olhe para mim, todas as situações que a Bíblia cita, tanto os profetas, tanto Deus usando os profetas, como Jesus Cristo, quando ele andava aqui sobre essa terra, o maior objetivo de Cristo e de Deus ao usar os profetas era sobre o medo. Era tentando fazer as pessoas entender que o maior inimigo era o medo. Quando Deus colocou Josué no lugar de Moisés, a primeira coisa que Deus falou para ele foi isso: não temai. Não tema, Josué, eu serei contigo. Quer dizer, não tenha medo não. Em outras palavras, não tenha medo não, Josué. Eu serei contigo. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Se pegar o cego, se pegar a viúva, a primeira palavra de Jesus, tanto para o cego como para a viúva, foi: não temai. Em outras palavras, não tenha medo. Não tenha medo. Sabe, o medo é algo sobrenatural, é algo terrível, é pior do que uma bruxaria, é pior do que um trabalho de macumba. O medo tem o poder de tirar aquilo que um trabalho de macumba não tem poder. O que, pastor Paulo? Tem. O medo tem o poder de tirar sua capacidade. E te aprisionar. E te deixar paralisado. Cheios de projeto na pasta. Mas sem força nenhuma de pôr em prática nenhum dos projetos. Acredito que tem pessoas aqui nessa situação. Cheios de plano. Cheios de projeto, mas não consegue executar nenhum.
Não consegue dar um passo. Não, peraí. Esse é grande, não dá não. Não, mas esse aqui acho que dá. Não, mas esse aqui eu vou. Não dá não, não dá não. Não, esse aqui, não. E aí vai ficando. Não vai vendo escapatório, não vai vendo nenhuma solução. Não vai vendo nenhum agir. Mas na hora que o medo é vencido, aí não tem barreira. Aí a barreira cai. Aí a barreira se rompe. Hoje Deus te trouxe aqui no fechamento desta campanha para fazer isso. Eu falei para esse moço lá dentro do meu escritório, falei, olha, vença o medo. O maior problema teu aqui, desses tantos projetos lindos que está aqui, é o medo. O medo não tem deixado você fazer o que você quer fazer. E aí você vai criando um projeto, e vai criando outro, e vai criando outro. Daqui a pouco, você vai ter que andar com um carrinho de mão. Cheios de projetos, mas nenhum executado. Cheios de plano, mas nenhum executado. Mas não vê resultado em nenhum. Será que não está assim com você? Hã? Cheios de projetos, cheios de planos, cheios de sonho, cheios de objetivo, mas não é o diabo. Pode ter certeza que não é o diabo que está impedindo, é o medo. É o medo. Não, mas se eu fizer isso, será que vai dar certo? Ó o será. Bate palma para Jesus, vai.